prosseguindo com o sistema de tratamento de água, o assunto desses slides são os filtros lentos. Eles são assim chamados porque normalmente eles trabalham com baixa taxa de filtração. Estamos nos referindo aqui coisa como entre 3 a 9 metro cúbico, metro quadrado dia. Então é mais ou menos são esses os parâmetros de trabalho de um filtro lento. Algumas características que temos que ter em mente quando falamos desse tipo de filtro. Primeiro, são filtros de grande simplicidade e eficiência. São fáceis de construir, fáceis de dimensionar e de projetar, e são realmente eficientes para o fim a que se destinam. O problema é que eles apresentam baixas taxas de filtração. Então, o rendimento dele não é bom para grandes volumes. Uma das consequências dessa baixa taxa de filtração é que, se o volume de água a ser tratado crescer, eu vou precisar de grandes áreas e um elevado volume de obras para fazer o tratamento desse filtro. Ao mesmo tempo, temos que levar em consideração que a água, para passar por um processo de filtração lenta, ela tem que ter como característica uma baixa turbidez, até 50 ppm. Mais do que isso, esse filtro não se mostra eficaz. O princípio de funcionamento do filtro, como qualquer tipo de filtro, ele tenta reproduzir o que acontece na natureza. Então nós temos a água das chuvas que cai sobre as vegetações, né? Atravessa a camada granular da terra até atingir o lençol freático, e nesse processo de atravessar essas camadas de terra, ela perde suas impurezas, saindo uma água límpida própria para o consumo humano. Isso aí seria um filtro natural. Então, procura-se fazer a mesma coisa, agora aplicando-se um filtro artificial. Então a água, ela penetra na camada de areia de um filtro, que é o principal material filtrante, removendo suas impurezas. Normalmente tem depois uma camada de cascalho, de brita, de seixo, e essa água já pura é extraída de dentro do filtro. Então é um processo de filtração lenta. Aqui está um detalhe construtivo. Normalmente esse filtro ele nunca é construído sozinho. Normalmente trabalha-se com mais de um filtro. Então aqui temos um sistema em que essa parte aqui do sistema é onde a água vai se concentrar para ser distribuída. A partir desse momento ela entra pelas comportas para dentro dos filtros, pela parte de cima. Então a água vai jorrar por aqui, vai atravessar a camada de areia, vai ser captada por uma camada drenante e vai ser conduzida para o tanque de água filtrada, para que possa dar prosseguimento agora já como água pura. Algumas características desse sistema filtrante. Então, em termos de projeto, não tem muito o que inventar. Então nós temos já determinado pelas normas a variação de espessura para cada camada, desde a borda livre, acima da água, de 25 a 30 centímetros, depois a camada de água a ser tratada, que fica em cima do meio filtrante, depois temos o meio filtrante com suas características. Então é uma areia que tem que estar com determinados padrões de granulometria, a camada de cascalho que dá suporte a esse meio filtrante, impede que essa areia penetre no dreno, e finalmente o dreno que vai fazer a captação dessa água. Particularmente é interessante verificar que ela tem algumas características muito boas, esse tipo de filtro. Ela remove praticamente toda a turbidez da água, já a sua remoção de cor ela é baixa, não remove até 30%, o ferro até 60% ela consegue remover,
sabor e odor é boa e remoção de bactérias é muito boa. Finalmente, aqui temos um esquema, mais um desenho, um exemplo de um filtro lento, agora com algumas dimensões colocadas em cima dos parâmetros vistos anteriormente. Então, lembrando que a filtração ocorre normalmente num sistema convencional depois do tanque de decantação, em que os sedimentos, os flocos, são sedimentados no fundo do tanque e algumas partículas que não conseguem sedimentar, elas passam para os filtros. O filtro ele vai fazer o percurso normalmente descendente, atravessando a areia, o cascalho que protege, vai ser captado por essa tubulação, que são os drenos, e finalmente nós teremos no final a água tratada.